Quando você vê as imagens, parece que o tempo parou. Corpos humanos, ainda em posição de fuga, com expressões de dor, congelados em pleno movimento. São as vítimas de Pompeia, uma cidade romana, destruída em questão de horas no ano 79 depois de Cristo, após a erupção do Monte Vesúvio. Mas o que poucos sabem é que o que você vê não são exatamente corpos, são moldes. E o processo que criou essas imagens é tão chocante quanto a própria erupção. Hoje, no Corvo Azul, a verdade por trás dos corpos de Pompeia. O dia em que o céu caiu. Pompeia, uma cidade movimentada às margens do mar Mediterrâneo, com ruas de pedra, casas coloridas, fontes públicas e mercados lotados de vozes, aromas e negociações. Cerca de 11 mil pessoas viviam ali. Comerciantes, artesãos, famílias romanas, pessoas comuns, com rotinas simples, comprando pão fresco, indo aos banhos públicos, assistindo a espetáculos no teatro local. Ao fundo, sempre presente, o Monte Vesúvio, uma montanha majestosa que por séculos foi vista apenas como parte da paisagem. Bonita, imponente e, aparentemente, inofensiva. Mas no dia 24 de agosto do ano 79 depois de Cristo, tudo mudou. Sem aviso, sem tremores prévios, sem qualquer sinal visível, o Vesúvio explodiu com uma força devastadora. Uma coluna de cinzas, pedras e gases tóxicos se ergueu, chegando a quase 30 quilômetros de altura. Fragmentos de rocha incandescente começaram a cair como chuva sobre Pompeia. As ruas, antes cheias de vida, foram tomadas por pó, fumaça e escuridão. Em poucos minutos, o céu, que era azul, ficou preto como a noite. O ar se tornou irrespirável. As pessoas começaram a tossir, a correr, a gritar, mas a cada segundo, a situação piorava. Pedras chamadas de pumice, leves, mas cortantes, caíam como granizo. Telhados desabaram, paredes ruíam. E por cima de tudo, uma nuvem de gás superaquecido descia pelas encostas do Vesúvio a mais de 100 quilômetros por hora, queimando tudo. E todos, no caminho. Pompeia, em poucas horas, se tornou um cemitério de cinzas. Os corpos, mortes em fração de segundo. À medida que as pedras caíam e o ar se tornava cada vez mais tóxico, muitos moradores de Pompeia correram para as ruas, tentando fugir da cidade em desespero. Outros, acreditando que o pior já tinha passado, buscaram abrigo dentro de casas, lojas e até nos famosos banhos públicos. Mas o que eles não sabiam era que o verdadeiro perigo ainda estava por vir. Uma onda piroclástica, uma mistura letal de gás superaquecido, cinzas e partículas vulcânicas, desceu do Vesúvio com uma velocidade assustadora, mais de 100 quilômetros por hora. A temperatura? Estudos científicos estimam entre 300 e 600 graus Celsius. Calor suficiente para incinerar tecidos humanos em segundos. O que aconteceu depois foi brutal e imediato. Os pulmões colapsaram na primeira inspiração. Os vasos sanguíneos se romperam. Os músculos entraram em choque térmico. E os líquidos corporais, literalmente, evaporaram. Muitos morreram antes mesmo de entender o que estava acontecendo. Os arqueólogos chamam isso de morte por choque térmico instantâneo, uma combinação de calor, pressão e gases tóxicos, que paralisou corpos no exato segundo da morte. O resultado visual disso é o que assombra o mundo até hoje. Corpos caídos no chão, em posição de defesa, braços cobrindo o rosto, pernas encolhidas, expressões congeladas de dor e pânico. Como se o tempo tivesse parado para sempre. A verdade sobre os moldes não são ossos, são vazios. Quando olhamos para as imagens dos chamados corpos de Pompeia, vemos figuras humanas com expressões congeladas, braços estendidos, mãos cobrindo o rosto, corpos encolhidos em agonia.
Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que o que vemos hoje não são os corpos originais, não são esqueletos, não são restos físicos. Na verdade, o que estamos vendo é o molde do vazio que a morte deixou para trás. Logo após a erupção, as vítimas foram rapidamente cobertas por uma camada espessa de cinza vulcânica ainda quente, que endureceu ao redor dos corpos, criando uma espécie de casulo natural. Com o passar dos séculos, o tecido humano apodreceu, os ossos se desintegraram, e o que restou foram cavidades ocas, com o formato exato de cada pessoa, preservando até os menores detalhes de sua última posição. Por quase 1800 anos, esses vazios permaneceram escondidos, invisíveis sob o solo petrificado de Pompeia. Foi só em 1863, quando o arqueólogo italiano Giuseppe Fiorelli teve uma ideia revolucionária. Ele decidiu injetar gesso líquido dentro dessas cavidades, preenchendo o espaço onde antes havia vida e revelando os contornos exatos das vítimas. O resultado foi chocante. Expressões de dor, dedos tensos, tecidos de roupas ainda visíveis no gesso e até marcas de cabelo. O que antes era apenas poeira e silêncio, agora tinha forma, presença, história. Desde então, as imagens dos corpos de Pompeia se tornaram um símbolo global. Retratos de uma tragédia congelada no tempo, onde o vazio virou memória. As revelações científicas mais recentes. Com o avanço da tecnologia, a ciência ganhou novas formas de olhar para o passado. Hoje, pesquisadores usam ferramentas como tomografias computadorizadas, scanners 3D e análise de DNA para estudar os moldes de Pompeia, sem precisar destruí-los. E o que eles estão descobrindo é tão impressionante quanto perturbador. Alguns dos moldes, quando escaneados, revelam sinais de fraturas internas causadas por explosões de calor. O calor foi tão intenso que os músculos se contraíram violentamente, quebrando costelas e provocando lesões fatais. Antes mesmo que a onda de gás atingisse os pulmões, outros aparecem em posição fetal, com os joelhos encolhidos junto ao peito. Uma reação automática do corpo humano quando enfrenta choques térmicos extremos. Há vítimas que, no momento da morte, seguravam objetos com força, moedas, joias, amuletos e até um pedaço de pão carbonizado encontrado nas mãos de um morador, como se a última refeição ainda estivesse em curso quando a morte chegou. E os ossos? Mesmo quando fragmentados, eles contam histórias. Análises químicas e de DNA mostram o que aquelas pessoas comiam, quais doenças enfrentavam, se eram ricos ou pobres, e até traços de onde tinham nascido. Mas talvez o dado mais assustador seja outro. Os arqueólogos estimam que cerca de 1.500 pessoas morreram em Pompeia naquele dia, mas até hoje, menos de 100 corpos foram localizados. Isso significa que a maior parte das vítimas ainda permanece soterrada, escondida, perdida, sob toneladas de cinza, esperando ser encontrada. A cada nova escavação, Pompeia não apenas revela respostas, ela traz também novas perguntas. Hoje, sabe-se que grandes áreas da cidade ainda permanecem intocadas, protegidas por camadas de sedimentos, cinzas e rochas vulcânicas, nunca escavadas. Por baixo de ruas, paredes e jardins, podem existir centenas de corpos ainda preservados, em cavernas de silêncio, escondidas por quase 2.000 anos. Arqueólogos e cientistas têm plena consciência disso, e muitos defendem que, quanto mais o tempo passa, melhor as condições de preservação. Cada camada de cinza funciona como um cofre natural, selando vestígios de vida cotidiana, hábitos e histórias interrompidas no meio de um dia comum. E os corpos? Talvez existam famílias inteiras soterradas, animais domésticos,
comerciantes, soldados e objetos pessoais que contam a história de quem eles eram e o que faziam nos últimos minutos antes da catástrofe. Mas o mistério vai além. Como essas pessoas reagiram? Onde buscaram abrigo? Que escolhas fizeram nos segundos finais? Cada novo achado arqueológico traz à tona uma nova narrativa, um novo rosto, uma nova cena congelada no tempo. Como páginas de um livro que a Terra insiste em manter fechado. E a grande pergunta que fica é: o que mais ainda está escondido sob a antiga cidade de Pompeia? Um silêncio que ainda fala. Pompeia é muito mais do que ruínas. É um lembrete cruel de como a vida pode mudar em um único instante. Cada molde de gesso, cada parede soterrada, cada objeto carbonizado carrega uma pergunta que ecoa através dos séculos. O que essas pessoas sentiram nos segundos finais? E talvez o mistério maior não esteja apenas nos corpos, mas nas histórias que eles nunca conseguiram contar. Porque enquanto a ciência avança, enquanto novas escavações acontecem, Pompeia continua, sussurrando segredos sob a cinza. E você, acredita que ainda há muito mais a ser encontrado ali? O que acha que está escondido nas partes de Pompeia que o mundo ainda não viu? Deixe sua teoria nos comentários. E se você gosta de mistérios que misturam história, ciência e enigmas, inscreva-se no canal para os próximos episódios. O Corvo Azul, onde até as vozes do passado ganham voz.